Na verdade, no intervalo, muitos jogadores pedindo oxigênio, só da linha defensiva ali 3, né, menos o João pedindo. Outros jogadores no intervalo só aguento mais 10, 15 minutos. E aí a gente começou a desfazer da bola e viemos para trás, não conseguimos sair, jogadores sentindo muito lembra ali. Não, desculpa isso. Então, em cima de tudo que aconteceu, da circunstância, a gente tem que comemorar esse ponto, mas eu sei que um pouquinho mais de atenção a gente poderia estar levando 3 pontos daqui. Sobre o jogo, tudo que a gente imaginou, o time que buscava muito o jogo pelos lados, com bastante cruzamento. Nos preparamos para isso, mas não executamos bem também essa parte que tinha que ser feito, né? E o adversário fez 3 gols e os 3 por cima, né? A gente ouve escanteio no primeiro tempo, 2 erros, 3 por cima. Vamos levantar a cabeça e pensar no brasileiro daqui para frente. O lateral esquerdo, onde a gente tem o Lucas Piton como opção e o Vitor Luiz no banco. Você tem outra alternativa, no caso de hoje, né? Faltou um lateral com mais intensidade, o time do Melgar atacou muito pelo lado esquerdo da defesa do Vasco, sofremos muito por aquele espaço e não tivemos ali uma dobra de marcação, até mesmo um jogador que tenha um poder de marcação maior. Queria que você falasse também sobre essa questão de opção de elenco pelo lado esquerdo. Primeiramente, a gente não chama adversário, né? A ideia era colocar bastante jogadores no meio e a gente tentar ficar com a bola, sair tocando, valorizar a posse de bola, já que a gente não estava conseguindo atacar, ficar mais com a bola onde a gente não conseguiu. A gente recuperava a bola, o adversário pressionava no nosso campo e a gente já perdia e eles continuavam no nosso campo, né? Independente dos jogadores que você coloca no campo, a sua ideia nunca é trazer. Coloquei o Ryan como 9, que é um jogador de velocidade, o Adson, que é um jogador que está voltando, que a gente sabe que tem velocidade também com drible para ficar mais com a bola, mas infelizmente não funcionou. Eu estou muito satisfeito com o elenco. Estou muito satisfeito. Aqui, quando a gente ganhar, todos vão ganhar, e quando acontecer alguma coisa de errado, quando perder, todos vão perder. Né? Não vou nunca aqui colocar a cabeça de ninguém. Né? Esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é de orientar, de acertar e de fazer que eles tenham a cabeça erguida e comprometimento com essa instituição todos os jogos. Por todo que estamos hablando con ustedes, somos 3, se esperaban el enfrentamiento y cómo iba a ser el lugar a jugar en el minuto número 1. Y la segunda pregunta es cómo afectó los entrenamientos, la altura, la preparación y todo el desarrollo del partido. Muchas gracias. Eu não entendi a primeira pergunta, vou responder a segunda. Praticamente não teve preparação, né? Tivemos um jogo muito intenso no domingo pelo Campeonato Brasileiro, uma viagem que ela também é desgastante, e ontem uma movimentação bem leve, né? Para que esses jogadores tivessem energia para ir para o campo hoje. Esse foi o trabalho, né? Mas chateado porque fica com esse gosto amargo, né? De poder levar 3 pontos, mas não conseguimos um ponto. Seguimos agora pensando no Corinthians no sábado, depois terça-feira voltamos a pensar na Sul-Americana. Carilli, Lineker Beyond, a hora do Vasco aqui de novo. Sobre o próximo jogo contra o Corinthians, o torcedor do Vasco pode esperar uma atuação com essa mesma equipe? Teremos controle de cargas, alguma rotatividade, algo do tipo? Muito cedo para responder, né? O jogo terminou agora, muito cedo, esperar ter uma resposta dos jogadores, departamento médico, departamento físico, para a gente definir o que fazer. Carilli, é cedo para responder, mas você tem 2 jogos da Sul-Americana agora dentro de casa. A tabela mostra 2 jogos dentro de casa. Se fosse conversar com você antes do jogo e falar assim, ó, o empate contra o Melgar seria um bom resultado, sem saber o contexto do jogo, o que aconteceria? Você fecharia o empate, diria que seria um bom resultado, por jogar na altitude e tudo mais, e a possibilidade de encaminhar a classificação dentro de casa. Quando você vem para uma partida dessa, a gente viu o jogo que eles fizeram contra o time do Paraguai, que perderam a classificação do Cerro, né? Contra o Cerro, a gente viu quanto que era difícil jogar aqui, e a gente não chega a imaginar chegar a fazer 3 gols aqui. Fizemos, né? Mas sim, sem dúvida nenhuma. Conseguir um empate lá com todas as dificuldades antes do jogo é um resultado muito bom. Mas pelas circunstâncias do jogo, a gente fica chateado sim que a gente poderia ter saído aqui com 3 pontos. Obrigado. Os 2 jogos em casa?
Então agora, assim, Cereto, o que eu tenho passado assim, para a imprensa, para o dia a dia, sempre pensar no próximo jogo, né? Senão a gente não vai aguentar, é muita coisa, não posso pensar no jogo de terça se eu tenho um jogo muito importante no sábado. Então agora focar, sentar com todos os profissionais ali do departamento médico, físico e técnico para a gente tomar a melhor decisão e pensar só no jogo de sábado. Passou o jogo de sábado, a gente volta a pensar na Sul-Americana. Obrigado, Carilli. Você viu nesse momento as palavras do técnico Fábio Carilli após o empate do Vasco da Gama com a equipe do Melgar. E aí você me pergunta, o que eu achei da partida Vasco e Melgar? O jogo se desenhava, né, para ser totalmente favorável ao Gigante da Colina. O Vasco deu mole, isso é fato, isso aí não tem conversa. O Vasco, se todo mundo falasse assim, se o Vasco for na altitude e buscasse um ponto fora, seria bom? Todo mundo iria falar, não, excelente, seria um ponto muito bom. Porém, de acordo com o que se desenhou a partida, de acordo com como é que a partida foi se tornando para o Vasco precisava da vitória. O Vasco chegou a abrir 2 gols de diferença para a equipe peruana do Melgar, que hoje é o líder da competição peruana. O Melgar hoje é a melhor equipe que tem no cenário peruano de futebol. E o Vasco, possivelmente, com essa mesma equipe do Melgar, só que em São Januário, fora da altitude, o Vasco deve, não vou dizer golear, mas ter uma atuação muito melhor. Lógico, a altitude é um fator que afeta, com certeza afeta, isso aí é fato, isso aí ninguém é contra fatos, não há argumento. Mas a gente não pode esquecer também que a altitude que o Vasco pegou para enfrentar o Melgar não é uma altitude fora de série. O Vasco pegou ali uma altitude que dava para suportar. 2.000 e poucos metros ali, mais ou menos, de altitude, acima do nível do mar. E o Vasco, parecia que o Vasco estava jogando lá em La Paz, em alto, né? Que é onde tem as maiores altitudes da Bolívia. Por exemplo, se o Vasco enfrentar, então, o Nacional Potosí, o Vasco vai morrer quase em campo. Vai sofrer em campo. Porque o Nacional Potosí, a altitude lá é 4.000 metros. É o dobro do que o Vasco atuou frente à equipe do Melgar. Então, eu acho que tem lições que tem que tirar dessa partida. Uma delas, o técnico Fábio Carilli falou até na coletiva, vocês conseguiram acompanhar, que o Vasco não chamou o adversário, mas chamou claramente. Ele tira o Pablo Verratti e coloca o Lucas Oliveira, que é zagueiro. Então, você vê claramente a mudança de postura, chamando o adversário para o seu campo. Então, eu acho que teve vários erros sim no Carilli. O Carilli é o principal responsável. É o principal responsável pelo empate do Vasco. E, obviamente, não pode tirar a culpa dos jogadores que foram muito mal. Jogadores que sentiram a altitude, segundo o Carilli, né? Mas, para mim, não é desculpa, né? O time estava muito mal em campo, disperso desde o começo da partida. Fez os gols em um talento individual do Felipe Coutinho e também no faro do Pablo Verratti, faro de gol do Pablo Verratti, que para mim os dois continuam disparadamente sendo os melhores atletas do Vasco na temporada de 2025, e fica bem claro que se não tiver reforços, o Vasco pode penar muito nessa temporada de 2025. Na minha opinião, vai ser uma janela de correção para a equipe do Vasco. O Vasco vai ter que buscar jogadores no mercado para, digamos assim, fortalecer o seu elenco e não só para impulsionar, né, para conseguir voos maiores, mas para mim, para conseguir ter uma regularidade, uma estabilidade na temporada de 2025. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!